Paz em andamento, gente. Maravilha. Olha quem está aqui. Seu amigo, Pastor Fábio Elias, do canal Divinas Razões. E hoje nós gostaríamos também de compartilhar com você um extraordinário resumo da Grande Reforma. Reforma Protestante, sim, seus 506 anos de transformação religiosa e social. Agora, você conhece a execução e o contexto histórico deste evento? Quer saber por que aconteceu? Fica ligado comigo neste vídeo para agregar conhecimento. Lembra, a nossa intenção no canal é sempre essa: levar um conhecimento para agregar, sim, no seu ministério. Porque os historiadores afirmam, e vemos isso hoje, que esse evento desempenhou um papel fundamental na história religiosa do mundo, transformando tanto a Europa quanto o cristianismo aonde ele estava estabelecido. Agora, veja comigo aqui, se isso é importante para você, dê um like. Isso é muito importante para o trabalho que nós fazemos. Ajuda-nos aqui neste canal. Ajuda-nos aqui. Porque hoje você vai estar comigo aqui neste vídeo e numa aula extraordinária sobre Reforma Protestante, 506 anos de transformação religiosa, sabendo um pouco mais, trazendo assim para os dias de hoje algo importante que aprendemos com a Reforma, algo que vai deixar claro a sua importância até hoje. E é no vídeo de hoje. Então vamos lá? Vamos começar certinho? Vamos lá. Por que aconteceu a tão conhecida Reforma? A Reforma Protestante aconteceu por várias razões. Vamos lá? Começando aqui a entender bem. A primeira questão que a gente vai tratar aqui, da razão da reforma e as suas várias razões, aqui a gente vê claramente que, segundo a história, a clara situação de corrupção na Igreja Católica na época era realmente clara. A sua principal motivação de ter acontecido a reforma é essa aqui. Sim, a principal motivação era a reforma e a renovação necessária que a Igreja Católica Romana, que enfrentava os seus vários problemas com corrupção, venda de indulgências e distanciamento entre os líderes religiosos e a população da época em comum, era muito grande. Então, queridos, diante dessa realidade, a gente percebe então que o cerne da coisa precisava sim de uma restauração, de uma renovação. Precisava algo acontecer que começasse a quebrar aquilo que estava agora levantando-se e trazendo o mal para a tão conhecida instituição da época. Agora, queridos, observe aqui comigo, o crescimento do descontentamento na época também é uma das causas. Porque o crescente descontentamento entre os intelectuais, teólogos e o público em geral com os abusos da igreja estava claro. Havia um descontentamento, ou seja, a Igreja Católica Romana estava enfrentando corrupção moral e financeira que leva os governantes e os intelectuais e também o povo a desacreditar da religião cristã. É sabido que a influência da Igreja Católica, sim, veja bem, na Idade Média, era intensa e se expressava no controle da mentalidade do povo, além da própria política e governo praticados pelos senhores feudais. Entenda que, junto tudo isso, vai trazendo um descontentamento. Junto a isto veio o erro que o clero fazia uso das autoridades para obter, olha só, privilégios
e a venda de cargos da igreja, uma prática chamada de simonia. Já ouviu falar? Agora veja bem, você, querido, nós que temos certo envolvimento com a área, devemos parar para pensar sobre esta questão, que é a primeira das causas que levou a reforma a ser realmente algo que de fato aconteceu. Vamos comigo aqui. Você já ouviu falar sobre abusos da igreja, sim, católica, romana, apostólica, durante a Idade Média? Aqui está uma grande variedade de assuntos sobre esta questão. Nós estamos aqui num vídeo, uma aula, algo que é importante para você estar a par. Os exemplos mais lembrados, sim, são as indulgências e venda dos objetos santos ou as relíquias sagradas. Durante a Idade Média, isso é assuntos históricos, é a história, e eu fiz um punhado de tudo um pouco aqui para transmitir para você. Veja lá, durante a Idade Média, a Igreja Católica, por conta do poder político e econômico que possuía, passou a vender as indulgências. Ou seja, o perdão era vendido a todos aqueles que estivessem dispostos a pagar por ele. As indulgências vendidas pelos membros da Igreja Católica tinham seu valor calculado, primeiramente com base na posição social ocupada pelo pecador, em seguida a gravidade do pecado tinha seu valor incluído na conta. Ou seja, quanto maior a posição social do pecador e mais grave seu pecado e suas consequências, maior o valor cobrado pela indulgência. Agora, se você entender bem da palavra de Deus, se você conhece o Evangelho, se você entendeu a carta de Paulo aos Romanos, uma carta teológica com assuntos sistemáticos, interessantes, você vai ver que isso aqui realmente não funciona para realmente justificar o homem de seus pecados. O conhecido frade John, né, Tetzel, em 1465 a 11 de agosto de 1519, esse frei aqui, preste atenção, foi um alemão católico romano, dominicano e pregador. Foi um grande inquisitor de heresias na Polônia e mais tarde tornou-se o grande comissário para indulgências na Alemanha. Esse camarada aqui vai dizer a história que ele tinha uma lábia para falar que as indulgências eram capazes de realmente tirar as pessoas do purgatório, do inferno, após ser pagada. Queridos, os objetos sagrados, que também na época eram vendidos, conhecida como as relíquias sagradas, num sentido mais amplo, inclui objetos que, veja bem isso aqui, há muitos anos atrás, objetos que Jesus e os santos apóstolos utilizaram durante a sua vida ou que foram tocados por eles. Aí tornou-se objeto sagrado ou as relíquias sagradas. Essas relíquias, na maioria das vezes, eram falsas e os fiéis compravam pensando que eram objetos utilizados por Cristo ou por algum dos santos. Relíquias significa restos, como pedacinhos, fragmentos dos corpos ou mesmo objetos relacionados a um santo ou beato. São instrumentos que manifestam a sua santidade. Isso são as relíquias e naquele tempo eram vendidas. É classificada relíquias de primeiro grau parte do corpo do santo como ossos, unhas, cabelo, sangue e entre outros. Outro caso também que causou revolta e facilitou ou solidificou ainda mais a necessidade da reforma, da transformação na época, foi o interesse e a decisão do Papa Leão X.
de financiar a construção da Basílica de São Pedro em Roma, com o aumento das vendas de indulgências e as relíquias sagradas. Então, queridos, aprendemos aqui, em primeiro lugar, as causas, o porquê de fato era necessário acontecer algo que viesse trazer o cristianismo, a igreja, para a solidez da verdadeira libertação e da palavra. Eu fico pensando muitas das vezes, e aqui cabe uma exortação a várias denominações evangélicas que vendem a fé hoje, irmão, usando da dor das pessoas, usando das adversidades alheias da vida das pessoas, e eles vão vendendo um monte de coisa. Então veja que os dias que nós estamos vivendo, ele é uns dias em que muitas vezes a gente vai vendo e deparando com o consagrado mercado da fé. Então temos que tomar um grande cuidado. Hoje isso também está ficando muito claro. Alguém escreveu certa vez: hoje nós deparamos com a venda de objetos consagrados que vão de tijolos, colheres de pedreiro, vassouras e fronhas ungidas, sabonetes de purificação, o tal do martelo da justiça. Isso para citar apenas alguns entre os vários catálogos de produtos oferecidos em várias igrejas, denominações evangélicas espalhadas pelo mundo. Gente, abrimos os olhos. As pessoas estão realmente precisando da palavra que gera fé. Oh, querido, hoje nós precisamos parar um pouquinho aqui para ver o que você, por exemplo, acha sobre a teologia da prosperidade. Eu sou um pastor há mais de 19 anos e creio na prosperidade, sim, do justo. Eu creio que Deus ama a prosperidade dos seus, mas devemos tomar um grande cuidado quando a teologia da prosperidade, sim, ensina que a Bíblia promete prosperidade aos fiéis, por fazerem a confissão da fé positiva, que significa que os crentes devem estar falando com fé o que Deus já havia dito ou prometido a eles, e agora basta determinar, e agora basta pagar esse preço, e agora basta realizar isso. O ensinamento dessas coisas geralmente está baseado em interpretações não bíblicas, não tradicionalmente falando, enraizadas no contexto destas passagens usadas. É um perigo. Hoje é um perigo muito grande. Tem muita gente que... Permita-me tomar um pouco de água aqui. Tem muita gente hoje que, por não entender muitas dessas realidades, as pessoas se frustram atrás do dinheiro, de ser aquilo que de fato a Bíblia não direciona desse jeito. Você tem visto isso aí? Se você tem visto, escreve aí nos comentários. É ou não é? Precisamos tomar um cuidado. Hoje, gente, o mercado de objetos ungidos, consagrados, e que homens e mulheres de Deus falam que é necessário, cuidado, porque a Bíblia fala que nesses dias o justo deveria viver pela fé. E isso é importante. Aqui nós paramos então para parar aqui um pouquinho e ver que este foi o nosso primeiro assunto. Por que aconteceu, né, a reforma protestante? Aí estudamos esses vários assuntos e ainda fechamos com uma exortação necessária para tomarmos um grande cuidado para não sermos também, queridos, pessoas usadas a esse nível de vender a fé. Tocar na dor, nas esperanças das pessoas e aí fazer um comércio daquilo que Deus não nos tem autorizado. Agora vamos lá, a segunda parte. Tá curtindo? Você tá gostando? Curte aí, eu conto com isso. A segunda parte sobre a reforma, que penso ser necessário saber, é que a reforma protestante teve início no século XVI,
XV, XVI, foi um movimento religioso e também social de grande impacto na Europa Ocidental, gerando mudança no mundo. Olha que importante. E aí, pensando a nível de impacto mundial, a reforma corre veloz em razão do desenvolvimento da imprensa na época. Aqui, querido, eu preciso lembrar esse fato histórico, porque o advento da reforma contou com este poderoso auxílio, ou seja, a imprensa, inventada por João Gutenberg em meados do século XV. É preciso destacar o papel da invenção da imprensa, certo? Na disseminação rápida das ideias reformistas. Martinho Lutero, escuta, um monge teólogo alemão, denominou a imprensa na época como a melhor das invenções de Deus. Porque foi o instrumento do momento. Foi a chave para aquela rápida disseminação das ideias reformistas se espalharem, gente. E aí Martinho Lutero disse, é a melhor das invenções de Deus. Uma verdade que deve ser lembrada a esta altura é que houve outros líderes reformadores. Você sabia disso? Se você sabia disso, irmão, escreve aí, eu sabia. Se você não sabia, escreve, eu não sabia, mas participa comigo. Vem comigo aqui para essa aula didática, essa aula importante sobre a reforma. Vem comigo, vem aqui, porque uma dessas realidades aqui, a gente precisa lembrar. Sim, antes de Lutero, olha só, o monge teólogo alemão, veja, antes de Lutero, houve outros que puxaram os pontos da reforma, sendo vistos como pré-reformadores. Essas pessoas, elas não são muito lembradas, mas quando você estuda a história, você vai ver que houve, sim, pré-reformadores. E aí eu vou citar o nome de alguns para você ver. Desidério Erasmo. Temos também o Eurico, né? Zwinglio, olha aí. João Calvino, João Wycliffe, Thomas, nós temos João Knox e João Hus. Olha aí, Jerônimo Savonarola, ele pregava, é necessário reformar a igreja. Foram condenados pela igreja como heréticos esses homens. E, irmão, olha, é uma coisa seríssima isso aqui, porque eles estavam na frente, puxando pontos da reforma que hoje a gente precisa lembrar. Ou seja, quais eram as críticas? Olha só, quais eram as críticas desses pré-reformadores, desses pregadores, homens que eu citei o nome aqui? Quais eram suas críticas contra a igreja, que da época estava corrompida, agindo com uma autoridade que não era dada por Deus? Qual era a crítica contra o clero, que os levaram até a ser punidos pela igreja? Quais eram? Veja comigo. Nós criticavam a sede da Igreja Católica em Roma. Queriam a descentralização do papado. Isso aqui é mexer em cardo grosso. Eles mexiam em cardo grosso, irmão. Olha lá. Criticavam as imagens de santos e a salvação da alma pelas boas ações. Eram as mensagens, eram as pregações desses homens. Condenavam as vendas de objetos sagrados, lembra as relíquias que nós falamos no primeiro ponto? E batiam de frente contra a simonia, veja, que era vender cargos importantes dentro do clero. Veja lá, eles batiam de frente criticando as indulgências, vendas de perdões. Meu Deus, os pregadores, cujo nome eu citei anteriormente aqui, eles pregavam contra mesmo essas coisas. Então, era mexer no formigueiro. Olha lá, em quarto lugar, criticavam o luxo do alto clero, a corrupção dentro da igreja e a falta de instrução dos sacerdotes. Meu Deus. Irmão, eu paro para pensar sobre isso aqui, ó. A falta de instrução dos sacerdotes. Gente despreparada para pregar a palavra.
gente despreparada para fazer um bom discurso, uma boa apresentação. Isso é um perigo hoje. Principalmente eu, obreiro local, como sou. Irmão, hoje as pessoas precisam estar realmente sendo ministradas por pessoas que não só tenham unção, elas precisam ter também conhecimento, elas precisam ter também instrução. Então, naquele tempo já, os pregadores antes da reforma, eles já batiam de frente contra essas coisas. Veja a quinta crítica forte, dizendo claramente: a verdadeira religião deve basear-se nas Escrituras. Era a pregação desses homens. A religião deve ser racional e inteligente, não apenas algo choroso, não apenas algo emocional. A fé não é um pulo no escuro. Eles já pregavam lá, gente. A sua religião deve ser pessoal, algo que você experimentou, algo que você passou a acreditar, que funcionou na sua vida. Olha, era a crítica dos pregadores, era os assuntos das pregações da época. Nós temos em 8º lugar aqui: a fé não é formalista. A religião deve ser espiritual e não apenas algo ritualístico, cheio de ritualismo. Irmão, a lição que devemos entender é que enquanto ficarmos lutando por interesses pessoais, denominacionais, usando o reino celestial, sem a devida consideração e compromisso com a palavra verdadeira de Deus, veremos muitas coisas acontecer que estão reprovadas pelas Escrituras, pelo poderoso Deus. E aí a gente vai até usando o nome de Deus, mas apenas fazendo uso do poder da alma. Você entende isso? Sobre o poder da alma, queridos, eu fiz uma leitura de um livro que eu creio ser muito interessante, O Poder Latente da Alma. E aí, gente, o que tem de gente esperto, o que tem de gente inteligente, o que tem de gente, irmão, envolvendo-se com aquilo, mas os interesses não são do reino, tem muita gente. E aí o que acontece? É o que nós estamos vendo hoje. E aí os pregadores pré-reformistas, né? Os pregadores que foram aí conhecidos não por muitos de nós, porque o foco, quando se fala na reforma, o foco sempre gira em torno de Martinho Lutero. E a figura central da reforma, realmente, em seu maior avanço, contou com Martinho Lutero. E aí, quem foi Martinho Lutero? Vamos aqui, em mais um interessante momento da nossa aula, falar agora sobre Lutero. É óbvio, irmão, que eu estou aqui resumindo muita coisa, porque a história tem muito mais. Mas esses pontos que eu estou descrevendo é o que nos leva a chegar a essa realidade de compreensão que a reforma foi necessária. Agora, veja bem, a figura central da reforma, em seu maior avanço, contou com Martinho Lutero. Lutero, precursor da reforma protestante na Europa, nasceu na Alemanha no ano de 1483 e fez parte da ordem agostiniana. Em 1507, ele foi ordenado padre, mas devido às suas ideias, que eram contrárias às pregadas pela Igreja Católica, ele foi excomungado ao fazer a afixação, certo, das 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Agora, deixa eu tentar falar com você algo que eu creio ser muito importante, que tudo isso veio acontecendo em 1517, como o evento que marcou o início da reforma. Eu fiz todo esse punhado de informações e fui resumindo para chegar aqui e dizer que, segundo nos é informado, apesar do resultado inicialmente, sim, do reformador Martinho Lutero
não teve a pretensão de dividir o povo cristão. Não era essa a intenção. Mas que houvesse a transformação. E aí, queridos, a gente percebe que devido às 95 teses, ou seja, devido à proporção do que as 95 teses contrariariam ou estavam contrariando aquele movimento da Igreja Católica opressor, corrupto, errado, chegou aonde chegou a esse nível. Lutero criticou a venda de indulgências pela Igreja Católica, defendeu a salvação pela fé e negou o culto aos santos católicos. E aí, eu preciso de mais um pouco de água. Resumindo tudo isso, em 1520, em 15 de julho, o puxão de orelha no monge germânico veio em forma de bula papal. O Papa Leão X, certo? Ameaçou Lutero de excomunhão caso não se retratasse em 70 dias. O germânico, ou seja, o Lutero, não aceitou e ainda queimou o documento do Sumo Pontífice. Eita, a frase entrou hoje na história. Sabemos que Lutero disse, diante das ameaças: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, sou limitado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Olha o que Martinho Lutero está falando diante das ameaças. Não posso e não irei me retratar de nada, uma vez que não é nem seguro nem correto agir contra a consciência. Esta é a minha posição. Lutero, gente, foi um leão. Lutero foi um homem de coragem. Lutero foi um homem ousado. E eu quero dizer para você que nós estamos precisando nesses dias de pessoas, obreiros, corajosos, homens e mulheres de Deus ousados, que realmente têm uma consciência unida à pureza da palavra, unida à autoridade da palavra. Lutero traduziu a Bíblia para o idioma alemão, permitindo a todos um conhecimento que durante muito tempo foi guardado somente pela igreja. Para que todos tivessem acesso às Escrituras, Martinho Lutero então faz a sua conhecida tradução bíblica, né, para o alemão, para o idioma alemão, tirando ali então do latim. Aí, queridos, nós temos aqui que continuar a nossa meditação, a nossa palavra, a nossa aula aqui, lembrando que com um número maior de leitores do livro sagrado, a quantidade de conhecimento das teses, sabe, da reforma, a quantidade de protestantes aumentou consideravelmente e entre eles encontrava-se muitos radicais. Aí, queridos, o que acontece? A história vai desenvolvendo e a gente vai colhendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Martinho Lutero precisou ser protegido durante anos. E para sua proteção, ele contava com o apoio do sábio Frederico da Saxônia. Olha só, durante esse período de grandes desafios, percebeu que os seus ensinamentos, Martinho Lutero percebeu que os seus ensinamentos iriam fazer a grande e maravilhosa transformação. Agora, queridos, sobre a vida pessoal de Martinho Lutero, a história vai dizer, casou-se com Catarina Bora no ano de 1525 e com ela teve 6 filhos. Agora, vamos aqui para uma outra parte de nossa palestra, de nossa aula, de nosso momento sobre a reforma. E qual é, pastor Fábio? Eu quero dizer para você sobre o crescimento do protestantismo.
uma busca precisa nos documentos postado nas redes sociais te leva a notar que o movimento teve seu início com Martinho Lutero, na Alemanha, 1517, né? Mas logo se estendeu para a Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, também foi para Escandinávia e leste europeu, principalmente países bálticos e Hungria. Então veja que o crescimento do protestantismo, ele sai da Alemanha, ele se espalha. A reforma em outros países, como o Brasil também, deve aqui ser lembrada. Você acha que não? Sim, deve. Caminhando agora aqui para as considerações muito importantes, gente, no século XVI e XVII, duas regiões do Brasil foram invadidas por nações europeias. E você tem que buscar conhecer um pouco dessa história do Brasil e fazer o que eu fiz. Pega um pouco aqui, pega ali, vai juntando para você ter uma visão mais direcionada sobre essa questão. Isso exige tempo, paciência, e você sabe. Hoje tem muita coisa já resumida na internet. Mas eu estou aqui também fazendo um resumo. Mas creio ser muito importante para você, obreiro, dessa congregação, obreiro que faz teologia, obreiro que está envolvido na defesa da fé. Isso aqui é importante. Agora, vem comigo aqui. Quais são, então, essas duas regiões, né, do Brasil que foram invadidas por nações europeias? Quais são elas? Primeiro, as nações a França e a Holanda. Muitos dos invasores eram protestantes, o que provocou forte reação dos portugueses numa época em que estava em pleno curso de avanço à reforma. Ou seja, o esforço da Europa católica no sentido de deter e mesmo suprimir, querer apagar, destruir o protestantismo, ele de crescer, mas não teve sucesso. Não teve sucesso. Chegou também até o Brasil, e aí a gente conhece as histórias, porque a gente vai fazendo uma leitura, vai ouvindo. Em dezembro de 1555, chegou à Baía de Guanabara, uma expedição comandada por Nicolas Durante. Veja, queridos, o empreendimento, sim, dessa grande expedição comandada por Nicolas Durante, o empreendimento contou com o apoio do almirante Gaspard, certo? 1519, aí 1572. Um simpatizante e futuro correligionário dos protestantes franceses, conhecidos como os famosos huguenotes, ou seja, eram crentes da linha calvinista que vieram da perseguição ou a contra-reforma, que a Igreja Católica também se desenvolveu nessa época de perseguição por causa do avanço do protestantismo, da reforma. Conta a história que neste grupo de 300 pessoas, 14 estavam inflamados pelos ensinos de João Calvino, líder da Igreja Reformada em Genebra. 2 deles eram pastores. E aí, segundo a história que eu estive colhendo, buscando, Pierre Richer e Guillaume Chartier, algo desse sentido. Começa ali a história dos primeiros evangélicos em solo brasileiro. Um integrante da comitiva, que mais tarde se tornou pastor e escreveu o livro História de uma Viagem à Terra do Brasil, publicado em Paris em 1578, Jean Delerre, no dia 10 de março de 1557, esse grupo realizou o primeiro culto protestante da história do Brasil e das Américas. Esse histórico que eu estou aqui narrando para você, você tem muito deles na internet. E a gente procurou ver, estudar e aqui resumir para você como é que também
o protestantismo chegou no Brasil, né? Como é que chegou aqui aquilo que nós chamamos de reforma junto, saindo da Alemanha, espalhando pelas nações e alcançando o Brasil. Olha aí, que interessante, ó. Por exemplo, no dia 10 de março de 1557, esse grupo, certo, de protestantes, esse grupo realizou o primeiro culto no Brasil, sendo pessoas que conheceram o movimento da reforma. O cristianismo, que durante os anos foi e é chamado protestantismo, gente, um nome usado coletivamente para se referir a diversos grupos religiosos que se separaram da Igreja Católica Romana devido, lembra, às diferenças na doutrina, nas divergências. Sempre teve isso aí. Mas uma coisa a observar aqui é que as colunas, ou seja, os mesmos princípios teológicos conhecidos, enraizados, ainda eram os mesmos em todo lugar que a reforma chegava, alcançava. E quais são esses princípios teológicos? Eles são conhecidos como os 5 solas. Já ouviu falar? Acredito que você já deve ter ouvido falar sobre os 5 solas. São as bases importantes para o protestantismo se espalhar até hoje. Até hoje a reforma ser algo útil, necessário. E aonde chegar, esses 5 princípios, eles estão ali solidificados. Isso é importante. E quais são eles? Primeiro, somente a fé. Olha só que interessante. Somente a fé. Irmão, a fé é importante. Nós estamos nos dias em que Paulo vai dizer que a apostasia, ou seja, as pessoas iam desacreditar, apostatar-se da fé. E um dos princípios, sim, pontos fortes do protestantismo é o viver pela fé. Nós temos em segundo lugar o somente as escrituras, certo? O sola scriptura, somente a escritura. E é realmente, irmão, quantas pessoas estão querendo resolver problemas e eles buscam em muitos lugares, mas não buscam nas escrituras. Esta palavra que nós temos hoje, ela tem tudo que você e eu precisamos para a nossa salvação, para a nossa libertação, para vivermos algo que agrada a Deus. Não deixa as escrituras para viver filosofia, para viver apenas da psicologia, para viver apenas de entretenimento, apenas de modismos. Não, se apegue nas escrituras. Olha outro ponto firme que é muito importante para o protestantismo: somente Cristo. Eita, somente Cristo. Nós temos outro ponto aqui, queridos, somente a graça. Eita, Paulo vai dizer: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, pela graça, pela graça. Eita, maravilha. Nós temos também em quinto lugar, glória somente a Deus. Ou seja, Deus não dará a sua glória a outrem. Você pode parar de ficar dando a glória de Deus a homem, a música, a cantora, a igreja, a denominação. Pode parar com isso. Para, que isso é bobeira. Não vai chegar. É somente a Deus. Dá-lhe glória. Glória, dá-lhe glória. Um grande momento de minha resumida exposição sobre a reforma protestante, em seus 506 anos de transformação religiosa, é preciso lembrar também, hoje falando de algo que teve e tem consequência a longo prazo, como a reforma, certo? Que hoje estamos aí nos dias de estar comemorando esse tão extraordinário, maravilhoso mover de Deus. Falar sobre as consequências duradouras da reforma, incluindo o surgimento do movimento protestante, o desenvolvimento do pensamento teológico e a influência na política e cultura europeia, é extraordinário.
Eu posso ter aqui resumido tudo, falado algo, errado algo, mas gente, foi importante para mim também me envolver hoje na história, colocar isso aqui no YouTube, falar, agir, mover-se. Para mim também isso aqui está sendo extraordinário. Seja você uma pessoa grata pela palavra de Deus. Sejamos gratos pela palavra de Deus, porque é por causa da palavra de Deus que nós hoje estamos aí libertos de tantas religiosidades, tantos erros teológicos, tantas coisas. É por causa da palavra, o conhecimento da palavra. Eu te aconselho, meu irmão, vai ler a palavra, vai estudar a palavra. Sejamos gratos por grandes homens de Deus, que foram os instrumentos dos vários momentos da reforma. Olha só que importante. Por isso que eu digo para você, queira ser útil nas mãos de Deus. Aproveite o seu tempo, o seu momento. Pare de ficar reclamando, pare de ficar criticando muitas coisas que você vê. Não, sirva, seja útil. Que o coração de cada filho de Deus viva a importância da reforma protestante, não apenas em questão de história religiosa e social. Não. Apenas como um legado duradouro de diversidades, religiosidades e pensamentos. Não. Está na hora de nós gerarmos raízes firmes por causa desse maravilhoso evento que já aconteceu e tem sido sustentado por princípios e doutrinas extraordinárias que têm chegado até nós. Vamos gerar grandes movimentos hoje com base na verdade que libertou no passado milhares e milhares e milhões, certificando-se da eficácia e do poder da palavra de Deus. Vamos fazer movimentos hoje que deixa claro que nós também desfrutamos de uma liberdade religiosa por causa da extraordinária realização da reforma protestante. Lembre-se de que este evento ocorrido há 5 séculos atrás está vivo e fortalecendo o cristianismo até hoje. Saiba que Lutero, crendo na palavra como ela é, a usava para uma finalidade além de seu pensar, porque ele com certeza acreditou no poder do evangelho, no poder da palavra. Consequentemente, vemos as transformações de várias vidas, religiões e da própria sociedade. Por aqui eu vou ficando, mas grato a Deus por você ficar comigo e me acompanhar até aqui. Ei, o meu muito obrigado, porque juntos estamos neste maravilhoso momento histórico da história que revelou a necessidade de Bíblia e grande poder de Deus na vida. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Não se esqueça, curte, envia para alguém ou se inscreva no canal. Estamos juntos. Um forte abraço do seu irmão em Cristo, Pastor Fábio Elias. Tchau, tchau.